Olá, profs, tudo bem? Então, vou comentar um pouquinho hoje sobre uma dúvida, né, que muitas pessoas têm em relação à minha formação, porque eu não sou, né, de postar muito, mas eu sou bióloga e todas as vezes que eu acabo comentando isso, o pessoal, né, leva um pequeno susto, porque todo mundo imagina que eu sou pedagoga. Então, né, o meu perfil, ele é voltado para professores no geral. Então eu publico sim coisas da área de biologia, das coisas de ciência, já que é a minha formação, já que é, né, eu trabalho como professora de ciências e de biologia, mas eu também publico sobre português, matemática, outras áreas. Eu vou explicar um pouquinho, né, por que que eu tenho esse tipo de trabalho. Então, antes de tudo, não se esqueçam de curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal. E vamos lá. Eu, então, sou bióloga de formação. Eu sempre quis fazer biologia desde criança. Eu, com 5 anos, já tinha definido que eu ia fazer biologia. E por mais que às vezes eu, né, mudava um pouquinho de opinião, falava, ah, não, vou fazer farmácia, vou fazer psicologia, sempre era na área de biológicas. Então, no fim, eu acabei indo para biologia porque eu falava que era a única certeza que eu queria fazer. E eu sempre gostei. Assim, lógico que como, né, acho que todo mundo passou por isso na graduação, de às vezes falar, poxa, será que era isso mesmo? Nossa, eu não esperava que ia ser dessa forma e tal, mas eu me formei em biologia. Primeiro eu me formei no bacharelado e eu sempre pensei na área de educação, mas eu tinha sim vontade. Só que a minha ideia era fazer pesquisa, trabalhar como bióloga e ter um segundo emprego, vamos dizer assim, na área de educação. Então eu sempre quis ser professora de biologia, mas acho que assim, pela desvalorização da profissão, talvez eu não enxergava tanto essa ah, a, né, ser professora como uma primeira opção. Até que no meu último ano, então, né, eu me formei em bacharelado, fiquei mais um tempinho, me formei em licenciatura. E aí eu tive a oportunidade de fazer o PIBID, que é o programa então de iniciação à docência. É como se fosse um estágio um pouco mais ativo, vamos dizer assim. Eu realmente era responsável por uma turma, lógico, né, acompanhando sempre uma professora, ela ficava lá como, né, uma orientadora, mas eu realmente, né, ministrava aulas, fazia alguns projetos, montava a prova, eu realmente estava lá, né, sendo como se fosse uma professora mirim, vamos dizer assim. E isso eu acho que mudou muito a minha visão da educação, porque eu vi como que realmente era e eu percebi por ser assim, uma escola pública de periferia, eu sempre quis, né, trazer estratégias que pudessem colocar os alunos ali para fazer, para pensar. Então, na época eu nem sabia que isso daí tinha um nome bonitinho de metodologias ativas, mas eu já estava tentando inserir metodologias ativas nas minhas aulas. E era muito mais difícil, né? Uh, e era muito comum o pessoal falar, nossa, mas por quê? Muito trabalho, muito. Ah, só dá uma provinha fácil aí, dá nota para eles passarem. E eu não achava isso, né? Eu achava que eu tinha outro papel ali, que eu tinha outra função. Então, ali eu comecei, né, a ver o quanto que eu poderia mudar algumas coisas. E nesse mesmo tempo eu decidi entrar na pós-graduação. Então eu comecei a minha especialização em ensino de ciências da UTFPR e eu comecei a ver a educação também de outras formas. Eu comecei a ver porque admito que a minha licenciatura foi meio que um complemento ali do bacharelado. Então, infelizmente, né, a faculdade, eu fiz na Unicamp, né, e a Unicamp acaba não direcionando tanto para a questão pedagógica, é mais para o lado de pesquisa, né? Então, eu tive esse momento aí, principalmente na minha especialização, e aí eu consegui juntar, né, a experiência ali no PIBID, dentro da sala de aula, com a experiência de estar estudando mais sobre educação. E aí eu fui me apaixonando e acho que o momento assim decisivo foi na última semana que eu estava então no PIBID.
que os alunos, eles eram, né, do segundo ano do ensino médio, eles prepararam uma festinha surpresa, um negócio simples assim, se for ver, mas como fizeram um misto quente dentro da sala de aula, teve um aluno que fez um bolo. Isso foi muito importante para mim e depois eles me entregaram algumas cartinhas. E essas cartinhas eu tenho guardadas até hoje e a grande maioria deles era enfatizando o quanto que foi positivo eu ter acreditado neles. Eles me agradeciam por ter acreditado, por ter, né, apoiado, por ter incentivado, por realmente acreditar que eles poderiam sim, né, aprender, que eles poderiam sim crescer. E que eles, né, poderiam fazer isso sozinhos. Eu não precisava, né, estar lá do lado deles. Eu ia, né, direcionava ali, mediava ali, mas eles conseguiam, por exemplo, tirar uma nota boa numa prova sem colar. Isso para um deles foi assim incrível, porque a vida inteira ele não teve esse momento. E aí foi quando eu percebi o quanto que a educação me, assim, eu realmente fiquei apaixonada pela educação. E aí eu decidi então fazer o meu mestrado. Meu mestrado eu finalizei ele agora no meio do ano, né, eu defendi. E era assim voltado com formação de professores, mas eu acabei depois fazendo algumas alterações e foi então sobre formação de professores e metodologias ativas, porque eu fui descobrindo que a vida inteira eu sempre quis fazer diferente. Então, lógico que assim, as aulas tradicionais têm sim a sua importância, mas eu sempre quis também colocar o aluno ali para fazer. E aí foi juntando tudo isso e eu decidi então, né, ir cada vez mais para a área de educação. Até que ano passado eu consegui um emprego numa escola que meu trabalho era auxiliar professores a usarem recursos diferenciados, principalmente jogos online e analógicos, ou seja, aqueles jogos físicos. Então, com isso foi o momento que eu tive mais experiência e mais contato aí com outras áreas. Então, era bem legal porque vinha assim professor de matemática e falava, olha, tô ali trabalhando tal coisa, será que a gente consegue, né, montar uma aula que com um jogo que dê pra gente, né, colocar tal assunto, para os alunos trabalharem tal assunto. Então, era isso com turmas do quinto ano até o terceiro do ensino médio, de todas as matérias. Então, assim, lógico que o meu conhecimento maior é na área de ciências, de biologia, pela minha formação, mas era assim, precisa alguma dinâmica ali para geografia sétimo ano. Eu me virava. Precisa de alguma coisa para verbos quinto ano. Bora lá. Precisa de um. Lógico, assim, também de materiais para ciências, o que não necessariamente eu tinha mais facilidade, mas assim, eu às vezes entendi um pouco mais a dificuldade às vezes dos alunos e foi algo, né, foi uma experiência muito rica. Eu aprendi muito lá, tanto com outros professores, tanto com os próprios alunos, e foi um momento assim que eu fui realmente vendo, né, as necessidades aí da educação. E foi então uma experiência muito rica. E o Fica a Dica Prof nasceu mais ou menos nesse período porque eu comecei a ver, né, a dificuldade que alguns professores tinham, a dificuldade e a necessidade também, né, tanto dos professores quanto dos alunos, e o quanto que isso agregava muito ali no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Eu falei, poxa, vamos então, né, criar um perfil que eu consiga divulgar um pouco do meu trabalho e auxiliar outros professores, porque, né, eu acabei até perdendo esse emprego, infelizmente, nesse período de pandemia, mas eu percebi ali o quanto que era importante a gente compartilhar um pouco desse conhecimento. Então, por isso que eu não foco apenas ali
parte de ciências e biologia, mas eu também procuro outras áreas e também hoje, né, eu realmente sou apaixonada pela formação de professores, então eu acho muito importante, por exemplo, vir um professor de física e a gente conseguir conversar, sabe? Por mais que talvez ali o meu conhecimento do conteúdo de física não é incrível, né? Como se eu fosse formada em física, mas eu tenho ali o conhecimento das minhas pesquisas, de alguns recursos, algumas estratégias que a gente pode ir conversando e eu posso, né, às vezes publicar mesmo assim um negócio sobre matemática, o professor de português fala, poxa, olha que bacana, eu posso adaptar isso. Então, muito do meu trabalho, muito do que a gente faz é adaptação. Então, lógico assim, tem coisas novas que eu vou criando, mas muitas coisas é. Se eu falo, poxa, olha, eu vi uma estratégia daquele jeito, tem um jogo daquilo e eu vou pegando e isso daí vira o que? O meu recurso, né? Toda essa bagagem vira meu recurso. Então, eu acho muito importante compartilhar isso com vocês. Então, acho que, né, eu contei um pouquinho aí da onde que veio todo esse... Por que que eu não falo apenas de ciências. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre, né, minha história, vamos dizer assim, né, da onde que veio tudo isso. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram para, né, acompanhar todas essas dicas. Até mais!